Whitney, meu amor, livro de Judith MacNaught, parte 14. Capítulo 29. Às 11 horas da manhã seguinte, 4 elegantes coches de viagem passaram pelo imponente portão do castelo Claymore. O primeiro estava ocupado pela duquesa de Claymore e seu filho Stephen, o segundo por alguns criados, e outros levavam a enorme bagagem. Era essencial que os 2 nobres viajantes pudessem se apresentar sempre vestidos com elegância durante a prolongada visita, principalmente quando iam conhecer a esposa do duque. "Este lugar é maravilhoso", comentou a duquesa, olhando com prazer os vastos gramados que circundavam a residência e as árvores que se enfileiravam de ambos os lados da alameda de entrada, graciosamente curva. Então voltou o olhar penetrante para o filho e perguntou: "Tem certeza de que Clayton me apresentará a uma nora?" "Não disse que tenho certeza", respondeu Stephen, sorrindo. "No bilhete que me mandou, Clay disse que ele e Vanessa estiveram na casa dos pais dela e que hoje viriam para cá, onde nós todos deveríamos nos encontrar." Clayton apenas escreveu Vanessa. Acha que se trata de Vanessa Stanfield? De acordo com os rumores, ela agora é Vanessa Westmoreland, duquesa de Claymore, comentou Stephen. "Eu a vi quando ela não passava de uma criança. Uma linda menininha loura." "Continua linda. Tem olhos azuis, é muito loura, muito esbelta, muito tudo." "Ótimo! Isso quer dizer que terei netos lindos", a duquesa vaticinou, satisfeita. Então franziu a testa ao notar a expressão sombria do filho. "Stephen, há alguma coisa nessa moça que o desagrada?" Ele deu de ombros. "Nada, a não ser que ela não tem olhos verdes e não se chama Whitney." "Ora, Stephen, isso é ridículo. Essa jovem, seja lá quem for, causou muito sofrimento a Clayton. Felizmente, ele já a esqueceu." "Não é fácil esquecer Whitney", declarou o filho com um sorriso melancólico. "Como assim? Você conheceu essa moça?" "Não fomos apresentados, mas a vi no baile do Kingsley há algumas semanas. Quando ouvi que se chamava Whitney e vi aqueles olhos maravilhosos, soube quem era ela." "Bem, Clayton a esqueceu", Alicia Westmoreland afirmou. "Agora ele é um homem casado. Não acredito que meu irmão esquecesse tão depressa alguém que significou tanto para ele. Além disso, pode ser que ele e Vanessa tenham apenas ficado noivos. Quase desejo que você tenha razão. Ninguém suportaria os mexericos se os 2 se casassem tão abruptamente em segredo." Stephen lançou-lhe um olhar zombeteiro. "Clay não dá a mínima importância para o que possam dizer dele, e a senhora sabe muito bem disso." "Hora de levantar", anunciou Emily em tom alegre, abrindo a cortina. "Já passa de 12:00 e não chegou mensagem alguma do Duque desmarcando o encontro. Como ele iria para o castelo Claymore, você terá de ir até lá." "Só consegui dormir quando estava amanhecendo", Whitney explicou sonolenta. Então sentou-se bruscamente na cama, despertando por completo. "Não vou fazer isso", lamentou-se. "Não posso." "É claro que pode. Põe os pés para fora da cama para começar", Emily brincou. "Isso sempre funciona." Afastando as cobertas, Whitney deslizou para o chão, quase decidida a não ver Clayton. "Por que não passamos o dia fazendo compras?" sugeriu. "E à noite podíamos ir ao Royal Opera House assistir a nova peça?" "Vamos deixar as compras para amanhã. Assim começaremos a comprar o seu enxoval", replicou Emily calmamente. "Nós 2 vamos acabar internadas no sanatório", exclamou Whitney. "Tudo isso é uma loucura. Clayton não vai me dar atenção e mesmo que dê, nada mudará. Percebo como ele me olha agora. É com desprezo."
A amiga empurrou-a na direção do banheiro. O que é encorajador, afirmou. Sinal de que ele sente alguma coisa por você. 1 hora mais tarde, quando voltou ao quarto de Whitney, encontrou-a arrumada. Como estou? Perguntou Whitney, girando lentamente. O vestido de veludo cor de água marinha tinha mangas longas e decote quadrado, e os cabelos brilhantes haviam sido presos no alho da cabeça por uma fivela de brilhantes e safiras, tombando os cachos ao longo da nuca. O vestido era insinuante, embora recatado, e o penteado acentuava maravilhosamente os olhos magníficos e as feições finalmente cinzeladas. Você parece uma donzela prestes a ser sacrificada a deuses sanguinários, a amiga respondeu. Pareço muito assustada? Não, parece em pânico. Você está linda, Whitney, mas talvez isso não seja suficiente. Clayton não se deixará impressionar por uma mulher fraca, amedrontada, com quem ainda está furioso. Ele a amou por sua coragem e espírito forte. Se o procurar cheio de timidez, parecerá muito diferente da moça que o conquistou e não conseguirá o que deseja. Discuta com ele, deixe-o enfurecido se for preciso, mas não demonstre incerteza e medo. Seja a jovem voluntariosa que ele amou desde o começo. Agora sei como Elizabeth se sentiu quando a obriguei a pressionar e a desafiar Peter, comentou Whitney com um sorriso. Emily acompanhou-a até a carruagem de Michael, à espera diante da casa, e as duas abraçaram-se. Seja o que for que acontecer, saiba que tem sido maravilhosa, murmurou Whitney, subindo na carruagem, muito mais calma. O veículo pôs-se em movimento e a amiga o observou afastar-se subitamente nervosa. Após 1 hora de viagem, a frágil serenidade de Whitney começou a desintegrar-se. Para distrair-se, tentou imaginar como seria o encontro. Clayton abriria a porta pessoalmente ou mandaria o mordomo recebê-la e levá-la até uma das salas? O que estaria usando? Um traje informal, com certeza. Estaria ele zangado ou meramente frio? Ai, que Deus a ajudasse! Que Clayton ficasse furioso, que dissesse coisas horríveis, mas que não a tratasse com fria polidez, pois isso significaria que não sentia mais nada por ela. Uma terrível premonição de fracasso fez seu corpo estremecer. Se Clayton ainda gostasse dela, ele jamais teria esperado impassível até aquele dia, aguardando que ela fosse até ele. Teria ao menos enviado um bilhete conciso confirmando que estaria ali às 5 horas. A carruagem virou à esquerda e aproximou-se de um gigantesco portão de ferro fechado. Se Clayton quisesse recebê-la, teria mandado que abrissem o portão. Então um porteiro com a librê dos Westmoreland saiu da guarita para falar com o cocheiro. Whitney deixou escapar um suspiro de alívio quando o homem abriu o portão, permitindo a passagem da carruagem. Rodaram suavemente pela alameda curva, ladeada por árvores que o inverno despira. A paisagem ondulante estendia-se até onde a vista podia alcançar. Passaram por uma ponte larga sobre um riacho e, após mais uma curva, a casa magnífica de 3 andares, com uma infinidade de janelas e balcões, apareceu. Na última vez em que a vira, após a noite que passara com Clayton, Whitney, em profundo estado de depressão, não percebera por completo a suntuosidade daquele lugar. De súbito, sentiu como se estivesse indo ao encontro de um estranho. O duque que possuía aquela propriedade esplêndida não podia ser o mesmo homem simples que montara o cruzamento perigoso, competindo com ela numa corrida, e que a ensinara a jogar cartas. A tarde de inverno estava escura e a casa iluminada quando a carruagem parou diante da escadaria externa. Confortavelmente instalado no salão branco e dourado na parte da frente da casa, Stephen desviou o olhar do rosto ansioso da mãe para examinar admirado
a mobília do século XVIII. Um carpete magnífico cobria o piso do aposento de 21 metros de comprimento por 16 de largura. Seda branca forrava as paredes, de onde pendiam obras de Rubens, Reynaud e Schirert, quadros maravilhosos com molduras douradas. Olhando impaciente para o relógio sobre uma mesinha, Stephen levantou-se da poltrona e começou a andar pela sala imensa. Ao passar por uma das amplas janelas, viu uma carruagem parar diante da casa. Lançando um sorriso para a mãe, saiu para o vestíbulo. O mordomo já estava abrindo a porta quando ele se aproximou sorrindo, pronto para ver Clayton entrar com Vanessa. Surpreso, parou subitamente ao ver a linda jovem envolta numa capa de veludo azul esverdeado com arremates de arminho. Ela então empurrou o capuz para trás e Stephen a reconheceu. Meu nome é Whitney Stone, a moça disse ao mordomo em tom suave. Acredito que o senhor Duque esteja à minha espera. Stephen não sabia o que fazer. Fora por aquela mulher que Clayton sofrera tanto, mas ele estava voltando para casa na companhia de Vanessa, que talvez tivesse se tornado sua noiva ou mesmo sua esposa. Após alguns momentos de hesitação, o jovem decidiu-se, adiantando-se rapidamente antes que o mordomo dissesse a Whitney que o Duque não se encontrava ali, e exibiu um sorriso mais encantador. Meu irmão chegará a qualquer momento, senhorita Stone, informou. Gostaria de entrar e esperar por ele? Whitney sentiu-se desapontada e aliviada ao mesmo tempo. Não, obrigada, respondeu. Mandei recado ao Duque ontem, dizendo que gostaria de falar com ele e pedindo que avisasse se o horário não fosse conveniente. Estarei outro dia. Virou-se para sair, mas Stephen segurou-a pelo cotovelo. Era para Clayton ter voltado ontem, mas algo o atrasou. Ele explicou. Por isso não sabe que a senhorita pretendia visitá-lo hoje. Antes que ela pudesse protestar, tirou-lhe a capa que entregou ao mordomo. Whitney olhou para a imponente escadaria de mármore por onde Clayton a levara nos braços e lembrou-se da fúria que o dominara naquela noite. Estremecendo, virou-se em direção à porta. Obrigada por me convidar para ficar, Lord Westmoreland. Stephen, ele a corrigiu. Obrigada, Stephen. Ela tornou a agradecer, surpresa com a atitude informal do jovem. No entanto, prefiro ir embora. Pode pegar minha capa, por favor? Pediu olhando para o mordomo. Não, não, ordenou Stephen, falando com um homem. Então voltou-se para Whitney e disse com voz firme e um sorriso cordial. Gostaria muito que ficasse. Acho que nunca me senti tão bem-vinda, meu senhor. Ela comentou sorrindo e aceitando o braço que ele então lhe oferecia. Os Westmoreland são famosos por sua hospitalidade? Stephen respondeu, guiando-a para o salão onde a mãe estava. Ao ver a duquesa sentada num dos sofás de brocado, Whitney recuou, surpresa e acanhada. Minha mãe e eu ficaremos contentes se aceitar esperar por Clayton em nossa companhia, Stephen declarou. Sei que ele ficará muito feliz em vê-la, senhorita, e que não me perdoaria se eu a deixasse partir. Ela parou e encarou-o com um esboço de sorriso nos lábios. Lord Westmoreland. Stephen, ele murmurou. Stephen, acho que deve saber que é grande a possibilidade do seu irmão ficar muito aborrecido quando me vir. Eu vou correr o risco, senhorita Stone. Embora maravilhada com o luxo e a beleza do salão, Whitney refreou o impulso de ficar olhando para o teto lindamente entalhado ou para as obras de arte que adornavam as paredes enquanto Stephen a guiava até a duquesa. Mamãe, quero lhe apresentar a senhorita Stone. Como Clayton não voltou ontem à noite como previu, não sabia que Whitney pretendia visitá-lo. Mas eu a persuadi a ficar e esperá-lo em nossa companhia. Ele desfiou. Curvando-se diante da nobre senhora, Whitney percebeu que Stephen enfatizara seu nome, e ao endireitar-se, percebeu a confusão e a curiosidade nos olhos da mulher.
É amiga de meu filho, senhorita Stone? Perguntou a duquesa enquanto Whitney ocupava a poltrona que ela lhe indicara, bem à sua frente. Já fomos amigos, senhora, respondeu Whitney honestamente. Embora obviamente surpresa com a resposta, a mãe de Clayton não fez comentários. Após um momento de silêncio, começou a conversar, e para alívio de Stephen, que se acomodara ao lado da mãe, não demorou muito para que as duas estivessem falando de Paris, da moda para o inverno e das atividades sociais em Londres. Passara de 1 hora quando ouviram a porta principal abrir-se e vozes surgirem no vestíbulo. Não era possível distinguir as palavras, mas Clayton conversava com uma mulher. Stephen viu a expressão abalada de Whitney e, levantando-se rapidamente, lançou-lhe um olhar encorajador, posicionando-se diante dela para dar-lhe tempo de recompor-se antes que o irmão a visse. Desculpem o atraso, Clayton pediu, entrando no salão. Aproximando-se da mãe, beijou-a na testa, então endireitou-se, pegando Vanessa pela mão. Mamãe, quero que conheça Vanessa Stanfield. Stephen deixou escapar um suspiro de alívio, pois temera que o irmão dissesse Vanessa Westmoreland, ou Vanessa, minha esposa. A jovem fez uma profunda reverência à duquesa e, após as duas terminarem os cumprimentos formais, Clayton acenou casualmente na direção de Stephen e disse em tom divertido: Vanessa, você já conhece Stephen, não é? Ao dizer isto, voltou-se para sua mãe e começou a conversar em voz baixa com ela. É um prazer vê-la novamente, senhorita Stanfield, disse Stephen com falsa formalidade. Pelo amor de Deus, Stephen, riu Vanessa. Nós nos chamamos pelo primeiro nome há séculos. Ignorando o comentário, ele estendeu a mão para trás e tocou Whitney no braço, indicando-lhe que se levantasse. Relutante, ela se pôs de pé. Senhorita Stanfield, ele dirigiu-se a Vanessa quando ela se ergueu. Gostaria de lhe apresentar uma amiga, a senhorita Whitney Stone. Clayton virou-se abruptamente, atônito. E este cavalheiro, senhorita Stone, é meu irmão, como sabe, prosseguiu Stephen, impávido. Whitney encolheu-se diante da fúria implacável que viu nos olhos de Clayton. Como está a sua tia? Ele perguntou em tom frio. Ela engoliu em seco. Tia Anne está bem, obrigada, respondeu de modo quase inaudível. E o senhor, como vai? Como vê, sobrevivi ao nosso último encontro sem qualquer cicatriz. Ele respondeu. Vanessa, que obviamente lembrava-se de Whitney como sua rival, sorriu-lhe gelidamente. Nós nos vimos no baile dos Rutherford, disse. Fez muito sucesso, senhorita Stone. Esterbrook falou bastante a seu respeito. Muita gentileza dele, disse Whitney. Eu não diria isso. Se bem me recordo, os comentários dele não foram nada gentis, senhorita Stone. Whitney, chocada com o ataque inesperado, ficou olhando para a moça em silêncio. Falaremos dos nossos conhecidos durante o jantar, Stephen sugeriu em tom brincalhão, aliviando o mal-estar criado por Vanessa. Espero poder convencer nossa adorável visitante a jantar conosco. Não, eu não posso ficar, murmurou Whitney, balançando a cabeça numa negativa desesperada. Sinto muito. Ah, mas eu insisto, Stephen teimou. Então olhou para o irmão que o observava carrancudo. Nós dois insistimos, não é, Clayton? Para seu desgosto, Clayton não se dignou a responder, limitando-se a olhar para a criada que esperava na porta e mandá-la preparar mais um lugar à mesa. Sentaram-se todos, exceto Clayton, que caminhou até uma mesa onde havia garrafas e copos de cristal e serviu-se de uma generosa dose de uísque. Também quero, irmão, disse Stephen em tom bem-humorado. Acredito que, além de outras habilidades, você também seja capaz de preparar seu próprio drink, respondeu Clayton agressivo. E sou mesmo, afirmou o irmão levantando-se. Senhoras, aceitam uma taça de vinho? As 3 mulheres aceitaram e ele foi até a mesa, começando a preparar uma bandeja. Existe uma pequena chance de você não saber quem ela é?
perguntou Clayton por entre dentes. Nenhuma. Sei muito bem quem é e o que representa para você, respondeu Stephen serenamente. Encheu 3 taças com vinho, pôs um pouco de uísque em um copo e voltou para junto das mulheres, seguido por Clayton. Tomando um gole de vinho e sentindo-se totalmente infeliz, Whitney observou o homem a quem amava acima de tudo, sentado à sua frente ao lado de Vanessa. Nunca ele lhe pareceu mais bonito, nem mais inacessível. E para tornar tudo ainda pior, a jovem loura, usando um espetacular vestido de seda azul, era mais linda do que parecera a Whitney no baile dos Rutherford. O jantar não demorou a ser anunciado, para alívio de Whitney, que pretendia ir embora assim que a refeição terminasse, pois não se sentia capaz de suportar aquela tortura por muito tempo. Sem um único olhar para ela, Clayton levantou-se, ofereceu um braço para a mãe e o outro a Vanessa, levando-as para fora do salão. E Whitney ergueu-se, aceitando o braço que Stephen ofereceu-lhe, mas quando quis caminhar para a porta, ele a segurou. Vanessa, que vá para o inferno. Estou com vontade de estrangulá-la. Whitney, nós temos que mudar nossa estratégia, embora tudo esteja indo muito bem até agora. Estratégia? Ela repetiu, perplexa. Indo bem? Perfeitamente bem. Você esteve quieta em sua poltrona, linda e frágil, e Clayton não parava de observá-la quando você não estava olhando para ele. Agora, vocês dois precisam ficar sozinhos. Ele ficou olhando para mim? Perguntou Whitney com o coração disparado. Tem certeza? Ele está agindo como se eu não estivesse aqui. Eu sei, mas isso não quer dizer nada. Não me lembro de tê-lo visto mais furioso em toda a minha vida. Agora, cabe a você aumentar essa raiva até que ele perca o controle. O quê? Mas... Stephen começou a andar, levando-a pelo braço. Quando chegaram à sala de jantar, ele parou, virou para um retrato de mulher na parede oposta à porta em arco e apontou para o quadro, fingindo que comentava a beleza da obra, sob o olhar dos outros 3 já sentados à mesa. Você precisa deixá-lo tão furioso a ponto de ele sair da mesa e da sala, levando você junto. Se não fizer isso, assim que o jantar terminar, ele chamará a mamãe e Vanessa para ir a algum lugar e deixará você comigo. Whitney achou assustadora a ideia de provocar Clayton num duelo verbal, mas também muito excitante. Stephen, por que está fazendo tudo isso? Ela perguntou baixinho. Não temos tempo para falar sobre isso agora. Ele respondeu, levando-a para dentro da sala. Mas não se esqueça disso. Meu irmão está apaixonado por você, por mais agressivo e frio que possa parecer. Quando ficarem a sós, prove a ele que você também o ama e que merece o seu amor. O que sua mãe pensará de mim se eu me portar como uma mulher sem educação provocando Clayton? Ela a achará corajosa e admirável, pode acreditar. Stephen a segurou com um sorriso travesso. Como eu já acho. Agora prepare-se, mocinha. Mostre do que é capaz. Foi Clayton quem iniciou o duelo, facilitando tudo. Foi muito gentil juntando-se a nós finalmente. Ele observou enquanto Whitney se sentava, assistida por Stephen. E o senhor foi muito gentil em me convidar, excelência. Ela replicou. Clayton ignorou-a e fez um gesto para os criados que começavam a servir o primeiro prato. Ocupava a cabeceira da mesa, com a mãe à direita e Vanessa à esquerda. Whitney sentara-se perto da duquesa e Stephen no lado oposto junto de Vanessa. Deixe a garrafa perto da senhorita Stone. Clayton ordenou ao criado que enchia o copo de Whitney. Se não me engano, ela adora champanhe. Ah, eu não adoro tanto assim. Whitney o contradisse satisfeita, pois ele não estava mais sendo capaz de fingir que ela não existia. Mas há momentos em que o champanhe nos dá a coragem de que precisamos. É mesmo? Eu não sabia. Claro que não. O senhor recorre ao uísque quando precisa de coragem. Toca piano, Whitney?
Perguntou a duquesa, obviamente inquieta, tentando mudar o rumo da conversa. Só quando quero ofender os ouvidos de alguém, respondeu Whitney com um sorriso tímido. Sabe cantar? A nobre senhora persistiu. Canto sim, mas saio do ritmo, por isso nenhum instrumentista consegue me acompanhar. É espantoso que uma jovem inglesa de boa família não saiba tocar ou cantar, comentou Vanessa. O que sabe fazer, senhorita Stone? Namorar. Aparteou Clayton respondendo à pergunta. Ela é exímia nessa arte. Sabe conversar com homens em diversas línguas e acredito que pragueje fluentemente em todas elas também. Joga bem xadrez, paciência muito mal, é excelente amazona quando lhe tiram o chicote, gaba-se de saber atirar pedras com um estilingue e é uma atriz bastante convincente, talento que posso comprovar. Whitney sorriu, embora ferida pelas palavras cruéis. Se duvida da minha habilidade com um estilingue, terei prazer em demonstrá-la, excelência, desde que aceite servir-se de alvo, como servi para o senhor, retrucou. Stefan não conteve uma risada. A duquesa mexeu-se na cadeira. Tem participado de muitas atividades sociais desde que voltou da França? Ela perguntou. Sentindo o olhar escaldante de Clayton, Whitney não ousou encará-lo. Tenho ido a muitos bailes e festas, sim, respondeu. Mas aqui na Inglaterra não oferecem bailes de máscaras, que são muito de meu agrado. Acredito que o meu senhor, o duque, também os aprecie. Gosta de casamentos? Perguntou Vanessa docemente. Se gostar, nós a convidaremos para o nosso, não é, Clayton? Seguiu-se um silêncio pesado e tenso. Whitney tentou continuar comendo, mas seria impossível engolir com aquele nó que se formara em sua garganta. Olhou para Stefan, que deu de ombros, imperturbável, e fitou o irmão, obviamente à espera de que ele dissesse alguma coisa. Não se sentia mais capaz de continuar lutando. Estava tudo acabado. Ela perdera Clayton. Sabia que todos perceberiam que a notícia do casamento a abalara quando ela pedisse licença para se retirar da mesa, alegando mal-estar, mas pouco se importava. Tirou o guardanapo do colo e colocou-o sobre a mesa. Quando ia empurrar a cadeira para levantar-se, a duquesa pôs a mão sobre a sua e apertou-a de leve num gesto de encorajamento, como se dissesse: fique e acabe o que começou. Whitney sorriu indecisa. Então abriu novamente o guardanapo no colo. Olhou para Clayton, que observava o vinho em seu copo com ar compenetrado. Então para Vanessa. Encheu-se de ciúme ao imaginar a moça nos braços do homem pelo amor de quem submetera-se a tão constrangedora situação. Querido, espero que não tenha ficado zangado por eu ter revelado o nosso segredo diante de uma estranha, disse Vanessa, pondo a mão no braço de Clayton. Tenho certeza que ele não se zangou, senhorita Stanfield, afirmou Whitney em tom calmo. Todos nós cometemos erros quando estamos apaixonados. Não é, senhor Duque? Cometemos? Ele replicou. Nunca percebi. Então sua memória é bem fraca, Whitney declarou. Ou o senhor esqueceu por conveniência, ou, talvez, nunca esteve apaixonado. Clayton bateu com o copo na mesa. O que quer dizer com isso? Indagou. Whitney fraquejou diante a raiva que viu nos olhos cinzentos. Nada, não é nada. Mentiu. Houve um silêncio, quebrado apenas pelo leve tilintar dos talheres. Depois de longos minutos, a duquesa pigarreou nervosamente, voltando-se para Whitney. Diga-me, querida, achou as coisas diferentes aqui na Inglaterra quando retornou da França? Perguntou. Whitney ia responder normalmente, mas então percebeu que a mulher dera-lhe a abertura de que ela precisava. Muito diferentes, exclamou. Para começar, quando voltei, descobri que meu pai contratara meu casamento com um homem que eu vi algumas vezes em Paris, mas que não reconheci quando nos encontramos aqui.
Nossa, deve ter sido horrível, murmurou a duquesa com ar compadecido. De fato foi, principalmente porque há um traço de rebeldia em minha natureza, sabe? E me leva a não aceitar imposições. E o homem com quem eu teria de me casar era gentil e compreensivo em muitos pontos, mas arbitrário e imperioso no que se referia a nosso noivado. Agia como se eu fosse propriedade dele. Casamentos arranjados geralmente causam muita dificuldade no início, comentou a duquesa. E então o que você fez? Ela então ficou noiva de um homem sem fibra, um completo imbecil. Clayton explicou friamente. Imbecil, sem fibra, talvez, mas não despótico, Whitney rebateu. E não fiquei noiva de Paul coisa nenhuma. Stephen riu, rompendo o silêncio momentâneo. Meu Deus, que história! Exclamou. Não nos deixe em suspense, senhorita Stone. O que aconteceu em seguida? Eu respondo a vocês, anunciou Clayton em tom agressivo. Ela foi para Londres, onde há milhares de homens disponíveis para ver quantos noivos conseguia colecionar. Whitney mordeu o lábio magoada. Não é verdade. Só fiquei noiva de um homem. E ele um dia ficou tão furioso comigo que não me deixou explicar um mal-entendido e rompeu o noivado. Que animal! Stephen criticou em tom jocoso enquanto se servia de outra porção de pato com laranja. Deve ter um gênio demoníaco. Acredito que está muito melhor sem ele, senhorita Stone. Ah, o meu mau gênio também não é nada fácil, admitiu Whitney. Nesse caso, esse homem está muito melhor sem você, observou Clayton e então olhou com reprovação para o irmão. Stephen, esta conversa não é apenas enfadonha, como também de um terrível mau gosto. Fui claro? O jovem olhou-o com ar fingidamente surpreso, mas nem com toda a sua irreverência atreveu a dar prosseguimento ao assunto. Criados moviam-se pela sala e as 5 pessoas à mesa permaneceram em silêncio, propositalmente concentrados no jantar magnífico que tinham diante de si, embora apenas Stephen comesse com prazer. Whitney, entretanto, disse a si mesma que tentaria mais uma vez obrigar Clayton a sair da sala com ela. Não podia imaginar as consequências, mas pensaria nisso depois. Stephen lhe fez uma pergunta, Clayton, sussurrou Vanessa para ele. O quê? Perguntou Clayton com evidente hostilidade. Perguntei como os seus cavalos se saíram na última corrida. Ah, eles se saíram bem, respondeu secamente. Quão bem? Clayton perdeu uma aposta que fez contra mim, contou Stephen, olhando-a de modo cúmplice. Os cavalos dele perderam para os meus e agora meu querido irmão me deve 300 libras. Ele não se importa com o dinheiro, mas não admite ser derrotado. Nunca admitiu. Ali estava a deixa que Whitney esperava. Estranho você dizer isso, Stephen, ela comentou. Descobri que o Duque aceita a derrota sem nem tentar lutar. Quando enfrenta a menor dificuldade, desiste e... Clayton deu um tapa na mesa que fez os pratos saltarem. Ergueu-se, os músculos do rosto contraídos e fúria no olhar. A senhorita Stone e eu temos que conversar sobre certos assuntos e é melhor que isso seja feito em particular, declarou, atirou o guardanapo sobre a mesa, foi até Whitney e puxou-lhe a cadeira para trás. Levante-se. Ela obedeceu e ele agarrou-a pelo braço, apertando-o sem piedade. A duquesa olhou para os dois com ar de espanto, e Stephen ergueu o copo na direção de Whitney num brinde silencioso. Clayton praticamente arrastou-a para fora da sala e ao longo do corredor até o vestíbulo. Providencie para que a carruagem da senhorita Stone esteja à espera em 3 minutos, ordenou ao mordomo. Então, entrando num corredor lateral, levou-a para um luxuoso escritório. Puxou-a até o meio do aposento onde soltou-a e marchou para perto da lareira. Virando-se, encarou-a com uma expressão dura,
obviamente, lutando para conter a ira. Você tem exatamente 2 minutos para explicar o motivo dessa visita inesperada e indesejável, ele disse. Depois eu a colocarei na carruagem e a mandarei embora. Whitney respirou fundo, sentindo o peito oprimido. O motivo de minha visita? Repetiu. Pensei que fosse óbvio. Pois não é, Whitney. Eu vim para explicar por que eu lhe disse aquelas coisas na festa do casamento de Elizabeth. Na igreja, achei que você e eu tínhamos um acordo e... Os olhos de Clayton percorreram-na com ar de profundo desprezo. Não existe nenhum acordo, ele declarou. O noivado foi uma ideia louca, e eu amaldiçoo o momento em que a tive. Nosso relacionamento está acabado. Sentindo-se derrotada, arrasada, Whitney apertou as mãos, cravando as unhas nas palmas. Está acabado porque eu nunca deixei que começasse, murmurou em tom rouco. Seus 2 minutos já estão se esgotando. Clayton, por favor, me escute. Ela gritou desesperada. Uma vez você disse que queria que eu o aceitasse de livre e espontânea vontade, que não desejava uma esposa fria e revoltada. E daí? Ele indagou gelidamente. Estou aqui, ela disse apenas. Clayton enrijeceu-se quando o significado das palavras penetrou a armadura de sua ira. Apertou os lábios, apoiando-se no aparador da lareira e olhando o fogo. Whitney sabia que ele lutava contra o que ouvira, que continuava decidido a expulsá-la de sua vida. Paralisada de angústia, ela esperou observando-o. Então, lentamente, ele se endireitou, olhando-a nos olhos. O coração de Whitney disparou, tomado de júbilo. Ela vencera. Podia ver isso no rosto dele, que suavizara-se, embora de modo quase imperceptível. Ela vencera. Não vou facilitar as coisas para você, Clayton avisou em tom comedido, correndo os olhos pela extensão de carpete que havia entre eles. Whitney compreendeu que, se o quisesse, teria de vencer a distância que os separava. Ele não daria um passo em sua direção, porque ainda não confiava completamente nela. Olhando-o nos olhos, começou a andar, sentindo as pernas trêmulas. A um passo dele, precisou parar, tentando acalmar as loucas batidas do coração e controlar o tremor que a sacudia. Com a cabeça baixa, esperou, mas Clayton não fez menção de tocá-la. Por fim, ela ergueu a cabeça e olhou-o nos olhos. Pode me abraçar agora, por favor? Pediu. Clayton hesitou. Então, num movimento repentino, pegou-a pelos braços e puxou-a para si, esmagando-a contra o peito, a boca firme abrindo-se sobre a dela, faminta. Com um gemido de alegria, Whitney retribuiu o beijo apaixonadamente. Abraçando-o pelo pescoço, comprimiu-se ainda mais contra ele, moldando o corpo macio aos duros contornos masculinos. Ai, como eu sentia sua falta! Ele murmurou roucamente, correndo as mãos sofregamente pelas costas dela, pelos quadris e beijando-a no pescoço. Voltou a beijá-la na boca profundamente e ela o aceitou, abandonando-se completamente à exigente carícia. Quando ele interrompeu o beijo finalmente, manteve-a nos braços, ofegante de desejo. Depois de longos momentos, ele recuou ligeiramente para encará-la. Quer mesmo se casar comigo, Whitney? Ela apenas moveu a cabeça consentindo porque não conseguia falar. Por quê? Ele insistiu. Whitney sabia que tinha de render-se por inteiro. Lágrimas de alegria e alívio rolaram por suas faces, e o nó de emoção que a impedia de falar dissolveu-se lentamente. Porque eu te amo, ela murmurou. Que Deus a ajude se for mentira, porque nunca mais a deixarei ir. Quero provar que é verdade, ela disse em tom sedutor, tomando a iniciativa de beijá-lo. Entregaram-se à nova onda de paixão, tocando-se, beijando-se, até que ele, para não perder totalmente o controle, afastou-a ligeiramente, mas sem soltá-la. Por que me fez esperar tanto tempo? Indagou.
Ela sorriu. Não podia esperar um pouco mais? Provocou, movendo a cabeça na direção da sala de jantar, onde Vanessa estava. Minha pequena, você é a única mulher que se referir a outra num momento como este, ele comentou com um risinho. Tenho uma confissão a fazer, e isso pode pesar quando você for decidir com qual de nós duas quer ficar. Que confissão? Clayton quis saber, o rosto ficando tenso. Eu disse a verdade quando sua mãe perguntou se eu toco piano. Ele riu. Canta um pouco melhor do que toca? Receio que não. Nesse caso, penso que terá de aprender outras maneiras de me agradar. Ele sugeriu, e apesar do tom de brincadeira, sua voz denotava desejo. Se tiver tempo, poderá me ensinar. Ela murmurou sugestivamente. Aprendo tudo muito depressa. Aprenderá mais depressa ainda se eu disser que te amo. Quer experimentar? Ela provocou. Amo você, Whitney. Também amo você, Clayton. Ele sorriu, então notou que novas lágrimas escorriam nos olhos verdes. Por que está chorando, meu amor? Porque até este momento eu achava que nunca mais o ouviria dizer que me ama. Ah, meu bem, descobri que te amo na noite em que jogamos xadrez em minha casa. No momento em que você me contou que punha pimenta no rapé do seu professor de música. Bateram de leve na porta, e após alguns segundos Stephen entrou. Sorriu travessamente para Clayton, que continuava abraçado ao Whitney. Desculpe, querido irmão, mas Sua Excelência está deixando nossa situação muito desconfortável. Terminaram de jantar? Faz tempo estou tentando instruir Vanessa a respeito do trato que um cavalo de corrida exige, mas ela não está muito interessada. Stephen, seu irmão está num dilema. Whitney comentou com um sorriso, virando-se de lado nos braços de Clayton. Como posso explicar? Bem, ele só pode ter uma noiva e de repente ficou com duas. Uns com tanto e outros sem nada, reclamou Stephen, suspirando comicamente. Terei uma só assim que levar Vanessa para a casa dela ainda esta noite, Clayton anunciou. Acho que também devo ir embora, disse Whitney. Será muito tarde quando eu chegar à casa de Emily. Você, meu amor, não colocará um pé fora desta casa. O criado dos Archibald irá buscar suas coisas, e você mandará um recado, dizendo que só irá embora daqui a uma semana. Ela concordou, porque o que mais queria era ficar com ele. Sentou-se à mesa e escreveu um bilhete para Emily, explicando que a duquesa e o irmão de Clayton estariam na casa com eles em Claymore e pedindo que lhe mandasse roupas e acessórios para uma semana. Arrematou a mensagem dizendo que logo seria ela quem estaria expedindo convites de casamento e convidando a amiga para ser sua madrinha. Clayton pegou o bilhete e ajudou-a a levantar-se da cadeira. Abraçou-a e beijou-a, ignorando a presença do irmão. Voltarei dentro de 2 horas, talvez um pouco mais, avisou. Esperará por mim acordada? Claro que sim, ela afirmou. Viu-o caminhar até a porta, presa de súbita emoção. Clayton! Chamou em voz embargada. Ele parou e virou-se. O que foi, pequena? Quando Vanessa perguntou a respeito de minhas habilidades, eu ainda não sabia que tinha sido capaz de fazer uma coisa maravilhosa. E o que foi que você fez de tão maravilhoso? Ele perguntou sorrindo. Fiz você me amar. Ela respondeu com lágrimas nos olhos. Clayton olhou-a com intensa ternura e voltou para beijá-la mais uma vez. Então saiu, recomendando ao irmão que não a perdesse de vista. Quando a carruagem que levava Clayton e Vanessa partiu, Whitney sentou-se no sofá diante da poltrona que Stephen ocupara. Por que insistiu para que eu ficasse para jantar quando era óbvio que Clayton não me queria aqui? Indagou. Por que quis me ajudar se eu podia ser apenas mais uma mulher que... Eu sabia que você não era uma mulher qualquer. Ele respondeu antes que ela terminasse de falar. Seu nome é Whitney e você tem olhos verdes. Tudo estava de acordo com a descrição que o meu irmão, numa noite de bebedeira, fez da mulher que amava.
2 horas mais tarde, Clayton retornou e encontrou Stephen e a mãe no escritório com Whitney. Aposto como Lord Stanfield não estava nada satisfeito quando você saiu da casa dele, comentou o irmão. Ele foi compreensivo, respondeu Clayton laconicamente. Sentou-se perto de Whitney e abraçou-a pelos ombros. Então, olhando para a duquesa e Stephen, sugeriu não muito sutilmente. Não querem se recolher? Devem estar cansados da viagem. Estou exausta, a mãe disse rindo. Boa noite a todos. Levantou-se e saiu do escritório sozinha, porque Stephen não a acompanhou. Fingindo que não via o olhar irritado de Clayton, ele ajeitou-se na poltrona, cruzando os braços. E então, quando será o casamento? Quis saber. Quando acha que estará pronta, meu bem? Clayton perguntou a Whitney. Ela refletiu um pouco, pensando nas muitas pessoas que ele teria de convidar devido à sua alta posição. Será um casamento estilo tradicional e com muitos convidados, não é? Exatamente, ele concordou. Os preparativos levarão um bom tempo, ela observou. Quantas pessoas acha que teremos de convidar? De 500 a 600 pessoas, Clayton calculou. Quase 1000 se não quiser ofender uma porção de amigos e parentes. Stephen intrometeu-se, rindo da expressão horrorizada de Whitney. Então explicou, falando com ela. Os Westmoreland sempre se casam em uma catedral e oferecem a festa aqui em Claymore. É uma tradição. Whitney olhou acusadoramente para Clayton. E você ia quebrar a tradição porque estava disposto a me raptar e se casar comigo na Escócia? Sabe como a tradição começou, minha pequena? Um dos primeiros duques de nossa família raptou a noiva e trouxe-a para cá, depois de casar-se com ela no meio do caminho num mosteiro. Clayton contou em tom defensivo. E a festa foi aqui, porque os parentes da moça, ultrajados, vieram atrás do casal. E houve uma semana de lutas antes que os ânimos se acalmassem. Como pode ver, se eu a tivesse raptado e nos tivéssemos casado na Escócia, estaríamos honrando a tradição. Whitney riu e então voltou a pensar no tempo que seria necessário para preparar um casamento de tais proporções. Quando Therese Duville casou-se, havia 500 convidados e precisaram de 1 ano para preparar tudo, comentou. 1 ano? Não vou esperar tudo isso de jeito nenhum, declarou Clayton. 6 meses? Ela propôs. 6 semanas, no máximo. Mas será impossível? Ela protestou. Se será um casamento de tais proporções, não poderia ser organizado em 6 semanas. Muito bem, eu lhe dou 8. 8 meses? É um prazo apertado, embora pareça uma eternidade. Não, 8 semanas. Minha mãe a ajudará, assim como Hudgins. Clayton interrompeu-a. E eu providenciarei um batalhão de assistentes. Whitney olhou-o duvidosa, mas concordou alegremente, porque também não queria esperar 6 meses. Clayton estava sentado com o braço repousado nos ombros de Whitney, conversando amigavelmente com Stephen, quando sentiu o peso a seu lado aumentar e percebeu que ela não havia respondido à sua provocação. Ele olhou-a e viu seus longos cílios baixados. Ela está dormindo, disse baixinho. Gentilmente ele colocou para o lado e a embalou em seus braços. O dia foi muito extenuante para você, minha pequena. Ele murmurou enquanto ela se aninhava em seu peito. Espere por mim aqui. Preciso lhe falar algumas coisas. Ele disse a Stephen. Alguns minutos depois, após chamar uma das criadas e garantir que Whitney estava propriamente instalada em um dos quartos de hóspedes, Clayton caminhou rapidamente de volta à sala e fechou as portas. Ao virar-se, Stephen lhe entregou uma taça de brandy e ergueu a taça em um brinde silencioso. Tenho 2 perguntas para você, Clayton disse calmamente quando os dois se sentaram. Sorrindo, Stephen esticou as longas pernas à frente e as cruzou na altura dos calcanhares. Eu imaginei que tivesse, Vossa Alteza. Como sabia quem Whitney era? E o que representava para mim?
Você mesmo disse durante uma noite em que estávamos muito bêbados em Grand Oak. Você me contou tudo sobre ela, incluindo os olhos verdes, e só Deus sabe como é verdade. Inclinando-se para a frente, Clayton apoiou o antebraço nos joelhos enquanto olhava fixamente para a taça de brandy conforme a levava de uma palma da mão à outra. E o que mais eu te disse naquela noite? Stephen, a princípio, considerou a possibilidade de mentir para ser mais gentil, mas abandonou tal ideia quando o olhar desconcertante e perceptivo de Clayton o encarou. Tudo. Você me contou tudo. Stephen admitiu com um suspiro, incluindo o mal que fez a ela. Então, quando ela apareceu aqui essa noite, achando que você tinha recebido o bilhete que escreveu e que até onde eu sei está nas mãos de Hudgens, eu a olhei uma única vez e decidi que, já que tê-la perdido lhe fez tanto mal, eu deveria devolvê-la a você. Clayton aceitou a explicação de Stephen. Tenho mais uma pergunta, ele disse seriamente. Você disse que tinha 2 perguntas e acabou de chegar ao limite. Stephen avisou despreocupadamente. Clayton ignorou a colocação e disse em um tom de voz baixo e solene. Eu gostaria de saber, entre os bens que possuo, como posso expressar minha gratidão? Sua riqueza ou sua vida? Stephen aventurou-se com um meio sorriso irônico para responder. Estão à sua disposição? Respondeu Clayton calmamente. Mais tarde, deitado em sua cama e com as mãos repousadas atrás da cabeça, olhava fixamente para o teto. Ele mal podia acreditar que Whitney estava ali, e que após ter se degladiado veementemente contra ele e por tanto tempo, ela viera recuperar o que haviam iniciado juntos. Ele pensou na forma como ela o tinha olhado enquanto estavam na sala, desafiando-o a negar que ainda a desejava. Então ele sorriu em meio à escuridão, lembrando-se de como ela havia percorrido o extenso cômodo em sua direção, com a cabeça altiva e os olhos expressando amor e rendição. Essa lembrança, esse momento em especial, quando deixava de lado todo o orgulho em nome de seu amor por ele, estaria presente em sua emoção pelo tempo em que vivesse. Nada poderia significar mais para ele. No dia seguinte, ele exigiria uma explicação minuciosa para compreender o que a havia estimulado a mudar tão drasticamente seu comportamento entre o casamento e o banquete. Não, ele corrigiu a si mesmo com um sorriso oblíquo. Ele perguntaria a ela sobre uma explicação. A beleza tempestuosa que dormia do outro lado do corredor provavelmente responderia a uma pergunta e não a uma exigência. Capítulo 30. Whitney despertou de seu sono profundo quando alguém abriu a cortina e o sol preencheu o interior do quarto. Rolou de bruços, enterrando o rosto no travesseiro e protestando baixinho. O senhor Duque está impaciente, uma mulher comentou, virando-se, e Whitney abriu os olhos e reconheceu Mary, a criada irlandesa que a ajudara a vestir-se na manhã seguinte à noite em que Clayton a levara à força para Claymore. Bom dia, senhorita, a moça cumprimentou. Meu senhor mandou dizer-lhe que hoje está quente para um dia de inverno e que a espera para saírem a cavalo. Esse homem pensa que é o rei da Inglaterra? Clarissa censurou enquanto arrumava a penteadeira. Decidiu se casar com minha menina e fomos despachadas da França para a Inglaterra a toque de caixa. Quer levá-la a um baile? Lá vamos nós para Londres. Hoje? Quer cavalgar e nos tira da cama de madrugada? Whitney riu saindo da cama. Clarissa, eu amo você, sua resmungona, exclamou, abraçando a criada. Meia hora depois, usando um traje de montaria âmbar que viera na bagagem trazido ao alvorecer pelo criado dos Archibald, ou longos cabelos amarrados na nuca, sob o gracioso chapéu, Whitney descia a escada correndo, ansiosa por ver Clayton.
Encontrou-o no vestíbulo, envergando o culote e casaco de cor castanha e camisa creme, que combinavam perfeitamente com o boné e as botas marrom café. O belo rosto iluminou-se com uma expressão de alegria quando ele viu Whitney. Vai ser uma vergonha, ela comentou, indo para os braços dele. Clayton beijou-a carinhosamente. O que vai ser uma vergonha, minha pequena? No casamento vão dizer que o noivo é mais bonito que a noiva. Rindo, Clayton ergueu-a do chão e girou-a. Como vou poder esperar 8 semanas para que você seja minha? Indagou. Sentiu Whitney enrijecer em seus braços e colocou-a no chão. Ele não se referira a fazer amor com ela, mas a tê-la como esposa para sempre. Porém, ficara evidente que ela se apavorava com a ideia de ir para a cama com ele novamente. Um pouco preocupado com isso, acalmou-se, dizendo a si mesmo que tinha 8 semanas para, com abraços, beijos e carícias, despertasse o desejo de Whitney e fazê-la querê-lo tanto quanto ele a queria. Gostaria de caminhar um pouco para conhecer a propriedade? Ele perguntou. Claro, eu adoraria, ela afirmou. Era um daqueles dias de inverno em que o céu se cobre de azul e o sol aquece tudo o que toca. Os dois cavalgaram pelo parque e pelo jardim que só despertaria na primavera, mas cujos canteiros estavam limpos e tinham contornos precisos. Os jardineiros e outros criados que encontravam pelo caminho cumprimentavam-nos respeitosamente, mas Whitney percebeu como se entreolhavam, sorrindo aos vê-los de mãos dadas, adivinhando que os dois se amavam. Ela imaginava como seria maravilhoso aquele lugar na primavera, quando tudo explodiria em flores, as árvores novamente cobertas de verde. Chegando perto de um lago, andaram por sua margem na direção de um pavilhão em estilo grego, erguido sobre uma elevação. A água brilhava ao sol, tudo parecia cintilar, e Whitney refletiu que a paisagem combinava com seu estado de espírito, pois nunca se sentira tão feliz quanto naquele dia. A vista do pavilhão era de tirar o fôlego. Encostando-se num dos pilares brancos, ela suspirou pensativa. Sabia que Clayton a levara até lá, porque no pavilhão os dois teriam privacidade, e viu que não se enganara quando ele se aproximou e, apoiando as mãos no pilar atrás dela, inclinou-se e beijou-a longamente. Não sou tímido, declarou depois com voz rouca. Para mim, tanto faz beijá-la aqui fora como lá dentro. Você decide, meu bem. Clayton, eu... Adoro ouvi-la dizer o meu nome. Ele a interrompeu, acariciando-lhe o pescoço sensualmente. Me faz querer beijá-la, acariciar seus seios, sentir os mamilos se erguerem nos meus dedos. Whitney desviou o olhar corando, mas Clayton já vira, nas profundezas verdes dos olhos magníficos, o brilho inconfundível do desejo, provocado por suas palavras e sua carícia. Ele sorriu satisfeito. Ela podia ter ficado com medo de fazer amor depois do modo brutal como fora tratada naquela noite que ele nem gostava de recordar, mas continuava a mesma criatura quente, de natureza apaixonada, e acabaria perdendo o receio. Afastando-se um pouco, Clayton virou-se e olhou à distância, pensando que teriam mais privacidade se saíssem a cavalo, pois havia gente trabalhando por toda a parte nas terras que circundavam o castelo. Aqueles bosques nas colinas pertencem à sua propriedade? Indagou Whitney, seguindo o olhar dele. Parte dele, sim, e a vista do topo é esplêndida. Vamos subir lá a cavalo? Encarando Whitney, deliciou-se com sua beleza. Com os cabelos amarrados na nuca, ela parecia uma menina, e ele imaginou-a de meias brancas, vestido de babados na altura dos joelhos, sentada num balanço, com um bando de meninos à sua volta disputando a honra de empurrá-la. Mas a imagem logo desvaneceu-se, pois não havia nada de infantil nas curvas voluptuosas do corpo esbelto,
no relevo dos seios, acentuando tentadoramente pelo casaquinho, junto do traje de montaria. Com relutância, ele desviou os pensamentos antes que o desejo o dominasse, e refletiu que os dois tinham explicações a dar um ao outro. Whitney, precisamos conversar para esclarecer certas coisas, e quanto mais cedo fizermos isso, melhor, porque poderemos enterrar o passado de uma vez por todas. Acho que você já sabe o que eu mais quero perguntar. Eu sei, ela respondeu, respirando fundo. É sobre o meu comportamento no casamento de Elizabeth, não é? Fez uma pausa, organizando os pensamentos, e então prosseguiu. Quando eu o vi na igreja, ainda não sabia que você desfizera um noivado, nem que receberam convite para o casamento. Imaginei então que você estava lá para me ver. Contou a história toda que Clayton ouviu sem interromper. Por que veio aqui ontem à noite, depois de ter me odiado durante semanas? Ele quis saber quando ela terminou. Emily me fez ver que eu estava julgando você mal. O que ela sabe sobre nós? Clayton indagou. Ela sabe tudo. Whitney respondeu. Agora posso perguntar uma coisa? O que quiser, pergunte. Por que fez aquela coisa horrível comigo? O que o levou a pensar que eu tinha me entregado a Paul? Com evidente desgosto na voz, Clayton contou o que ouvira de Margaret. Mas como pôde acreditar naquela venenosa, sabendo quanto ela me odeia? Whitney censurou-o magoada, e então viu no rosto de Clayton como aquelas lembranças lhe causavam sofrimento e deu-lhe um beijo rápido. Não importa, decidiu. Importa sim, pequena. Ele a contradisse. Mas um dia eu vou te recompensar por tudo isso, prometeu ternamente. Bem, agora vamos às colinas. Quero ver se você consegue controlar minha égua favorita. De fato, a vista do topo das colinas era sensacional, e Whitney ficou imaginando como seria na primavera, quando as árvores recuperassem as folhas, ou no outono, quando se tingissem de dourado, marrom e vermelho. Há mais coisas aqui para além de apreciar a vista, Clayton disse rindo. Venha e eu vou lhe mostrar. Whitney virou-se e viu-o sentado no chão com uma perna flexionada e encostado no tronco da árvore às suas costas. Notou a sensualidade que brilhava nos olhos cinzentos e experimentou um tremor de medo. Queria muito estar nos braços dele, mas imaginava que Clayton desejava mais do que os simples abraços e beijos. Como já a possuíra, devia achar que não precisavam esperar pelo casamento para terem o direito ao sexo. Apesar de admitir que o desejava, ela queria poder fugir daquele tipo de intimidade, mas claro que não podia. No entanto, durante 8 semanas, não precisaria suportar aquele ato doloroso, embaraçoso e humilhante. Relutante em confessar isso a Clayton, a menos que fosse absolutamente necessário, ela pensou em distraí-lo. A vista é espetacular, declarou. Podemos descer ao vale a cavalo? Iremos lá. Ele respondeu e então acrescentou. Outro dia. E por que não agora? Porque agora eu quero beijá-la. Ele explicou simplesmente. Ela encarou-o incrédula. Só me beijar? Pensei que tentaria me... Ah, querida, venha cá. Ele convidou, rindo. É só isso que quero, beijá-la. Aliviada e feliz, Whitney foi até ele. Ia sentar-se no chão, mas Clayton puxou-a para o colo. Abraçando-a, beijou-a na têmpora, depois na face. Evitava a boca, temendo não poder controlar o seu ardor. Meu senhor, se sua pontaria não melhorar, terá de usar um monóculo, afinal. Ela disse com uma risadinha, surpreendendo-o. Quer me ver usando um monóculo, não é? Ele murmurou, esmagando a boca sorridente com a sua. Whitney deslizou as mãos por seu peito e ao redor do pescoço, entrelaçando-as na nuca. Quando entreabriu os lábios, receptiva, uma onda de desejo percorreu o corpo de Clayton, e quando timidamente introduziu a língua em sua boca, destruiu seu autocontrole.
Com gestos convulsivos enquanto aprofundava o beijo, ele abriu o casaquinho que ela usava e aninhou um dos seios na palma da mão, o polegar excitando o mamilo que logo se ergueu endurecido. O gemido de prazer que ela deixou escapar soou como música a seus ouvidos, e ele desceu a mão pelo estômago liso, apalpando a carne macia por cima da camisa de seda, e continuou explorando, escorregando a mão para baixo, acariciando uma coxa, pousando-a no lugar que, se ela estivesse despida, ele a acariciaria até que ela, vencida pelo desejo, se entregasse, desejando-o tanto quanto ele a desejava. Movendo a língua para dentro e para fora da boca úmida e quente, Clayton procurou a barra da saia que a cobria, começando a erguê-la. Então, de repente, concentrando o pouco de controle que ainda lhe restava, ele interrompeu o beijo e desvencilhou-se dos braços que lhe envolviam o pescoço. Ofegava, o sangue martelava em seus ouvidos, suas veias estavam inundadas por fogo líquido e ele empurrou Whitney gentilmente para o chão, para não chocá-la com a rigidez pulsante de sua masculinidade. Olhou-a, desejando desesperadamente possuí-la, ali mesmo, sobre a cama formada pelas folhas secas. Queria verter seu fluxo dentro dela, saber que plantara uma semente em seu ventre, ver o corpo esbelto modificar-se abrigando um filho seu. Respirou fundo, exalando o ar lentamente. Whitney observava-o, o lindo rosto refletindo confusão. Clayton sorriu-lhe, sentindo-se traído pelo próprio corpo que não respeitava os sentimentos dela. Meu amor, a menos que queira me ver louco, temos que parar com isso. Ela tentou afastar-se, mas ele a segurou nos braços, beijando-a na testa. Não, não me deixe, querida, só quero abraçá-la. Algum tempo depois, quando a tempestade que tumultuava as emoções de Clayton amenizou, os dois caminharam de mãos dadas até onde os cavalos estavam amarrados. Estas colinas são o limite da sua propriedade? Ela perguntou. Não, o limite fica muito além daqui. Ele respondeu, parecendo meio irritado. Quanto de terras você tem aqui? Ela insistiu, curiosa, imaginando o que poderia tê-lo aborrecido. Cerca de 120.000 acres. Whitney assombrou-se, e ele, notando isso, sorriu. Gostou da minha casa? Ou é um pouco menos do que modesta, como você se referiu à outra, perto da propriedade de seu pai? Envergonhada, Whitney soube então que o aborrecimento dele fora causado pela lembrança das palavras que ela um dia usara para humilhá-lo. Claymore é um lugar maravilhoso, exatamente como você. Feliz com o elogio, Clayton agradeceu com outro longo e excitante beijo. Olhando por uma das janelas que se abriam para o jardim lateral, a duquesa e Stephen observavam Clayton e Whitney caminharem na direção da casa abraçados. Os dois formam um lindo par, comentou Alicia Westmoreland sorrindo. É verdade, querida, concordou o filho, dando uma risadinha maliciosa. E logo, logo a senhora terá meia dúzia de lindos netos. Stephen, não seja maldoso. Maldoso? Não é o que a senhora mais quer? Quanto a mim, acho que será delicioso ter um bando de sobrinhos. Eu não estava pensando em netos, menino, mas na felicidade do seu irmão. Nunca vi Clayton tão feliz. Nem eu, disse Stephen com ar compenetrado. Nem eu. Stephen olhou pela janela e viu Whitney que caminhava ao lado de Clayton. Subitamente, ela diminuiu o passo. Estava sorrindo. Ela falava rapidamente com ele e então virou-se e foi embora. Com 2 longos passos, Clayton a abraçou pela cintura, jogando-a sobre seus ombros tal qual um saco de farinha, e continuou rapidamente em direção à casa. Whitney debatia-se, tentando se libertar, até que finalmente ele a colocou no chão. Por fim, ela caminhou calmamente a seu lado com as mãos timidamente enlaçadas nas costas.
Acredito que isso tenha resolvido a questão. A duquesa sorriu. Não conte com isso, disse Stephen rindo. Enquanto falava, Whitney acelerou os passos, colocando-se à frente de Clayton, uns 4 ou 5 passos desta vez. Então, mais uma vez virou-se, dando pequenos passos saltitantes para trás. Ela balançou a cabeça rindo. Em seguida, virou-se e pôs-se a correr, não mais podendo ser vista pelos dois. Em vez de correr atrás dela, Clayton recostou os ombros em uma árvore, cruzou os braços e lhe disse algo. Whitney retornou rapidamente, arremessando os braços na direção dele. Agora isso resolveu o assunto. Stephen riu. Lembre-me de perguntar a Whitney se ela tem uma irmã. Não, ela não tem, a mãe informou. Mas, francamente, meu filho, com metade das mães de Londres querendo empurrar as filhas para você, não sei como ainda não escolheu uma esposa e... Alicia interrompeu-se, como se algo lhe ocorresse de repente. Ei, espere um pouco. Lembra-se de que Whitney disse que tem uma prima em 2º grau? Se ela for parecida com Whitney, a senhora logo me verá casado. Stephen prometeu rindo. E lhe darei mais meia dúzia de netos que a deixarão louca. Você não pode estar falando sério, Clayton, suspirou a duquesa durante o almoço, após ouvir o filho anunciar sua intenção de casar-se dentro de 8 semanas. Sim, estou falando sério. Levantando-se da cadeira, ele beijou a testa de Whitney e brincou. Deixarei os pequenos detalhes para as duas. Caminhando rapidamente em direção à porta, virou-se para a mãe e para Whitney que entreolhavam-se e sentiu pena pelas duas. Somente façam uma lista com as prioridades e encaminhem para Hudgens. Ele será capaz de cuidar de tudo e com grande agilidade. Mas quem é Hudgens exatamente? Whitney perguntou. Eu nunca o conheci. É o secretário de Clayton, ele é um verdadeiro mago. A duquesa suspirou. Ele usará o nome de Clayton e magicamente tudo estará resolvido em 8 semanas. Mas eu, particularmente, esperava ter mais tempo para as festas. A frase foi interrompida por Clayton, que entrava novamente na sala. Sorrindo astutamente, ele disse. E então, a lista já está pronta? Continua. Oh, meu Deus, finalmente esses dois se entenderam. Mas ainda tem alguns capítulos por vir. Se você quer ouvir os próximos, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, indica para os seus amigos e volta sempre. Um beijo e até a próxima!